A história que vou contar pode até parecer engraçada, mas não recomendo que ninguém tente repetir. Imagine a situação. Você consegue virar o bico do limpador de para-brisa do carro de um jeito que o jato de água seja direcionado para fora. Com isso, dá para molhar quem estiver na rua, na calçada ou até no estacionamento. Foi exatamente o que fizemos. Estávamos parados no semáforo quando acionei o spray e acertei um pedestre bem ao meu lado. Fiz questão de olhar para frente como se nada estivesse acontecendo, mantendo a maior naturalidade do mundo. Quando o sinal abriu, saímos rindo enquanto a vítima, um homem alto e forte, conseguiu chegar até uma loja próxima. Uns 5 minutos depois, o mesmo sujeito apareceu ao lado do nosso carro. Para nossa surpresa, tratava-se de um fuzileiro naval, um militar grandalhão, vestido com seu uniforme completo. Eu tinha apenas 17 anos na época, ainda no ensino médio, e os outros no carro eram mais novos, com uns 16. Ele se aproximou, e eu, tentando bancar o desentendido, abaixei o vidro e perguntei o que estava acontecendo, como se não soubesse de nada. O homem, furioso, não se conteve, enfiou o braço pela janela e me deu um soco que quase quebrou meu rosto. Mesmo sabendo que tinha errado, não quis revidar. Afinal, era um adulto, e eu só queria proteger meu irmão mais novo. Mas ele não deixou barato. Meu irmão desceu do carro, pronto para encarar o militar, mas eu o segurei. Como irmão mais velho, não ia deixar que ele se metesse numa briga daquelas. Foi então que me lembrei de um taco de beisebol que estava no banco de trás. Peguei a arma improvisada e fiz o que achei necessário. Minutos depois, a polícia chegou. Para minha surpresa, em vez de prender o fuzileiro, algemaram a mim, meu irmão e os outros 2 rapazes que estavam no carro. Fomos todos levados para a delegacia. Ao chegar, imaginei que seria algo rápido, uma advertência, talvez. Mas a realidade foi bem diferente. Fomos informados de que estávamos sendo levados para um centro de detenção juvenil de segurança máxima, acusados de tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, pensei, incrédulo. Foi só uma briga. Minha camisa estava manchada de sangue, e achei que pelo menos me deixariam trocar de roupa, mas não. Fui levado direto para uma cela com outros detentos, um lugar onde estavam presos assassinos, estupradores e todo tipo de criminoso perigoso. Era como entrar na jaula dos lobos. Enquanto caminhava pelo corredor, ainda com a camisa suja, me senti confiante. Afinal, eu era durão, ninguém ia querer me enfrentar. Mas essa ilusão durou pouco. Assim que entrei na cela, os olhares se voltaram para mim. Eram homens mais velhos, com 20 e poucos ou até 30 anos, enquanto eu parecia um garoto de 16. A primeira coisa que perguntaram foi: "De onde você é, moleque?" Começaram a me analisar, a me testar, como se estivessem decidindo se eu era uma presa fácil ou um possível aliado. No começo, até achei que queriam ser meus amigos. Tudo bem, pensei, consigo lidar com isso. Mas a situação mudou naquela mesma noite. Durante uma revista nas celas, um bilhete foi passado por baixo da minha porta. Meu companheiro de cela me avisou: "É melhor você ler isso." Abri o papel e descobri que os outros detentos estavam exigindo minhas guloseimas, meus doces, tudo o que eu tinha. Caso contrário, seria espancado. Fiquei indignado. Afinal, estávamos em segurança máxima, e eles só podiam sair da cela por 1 hora por dia. "Não vou dar nada para vocês", respondi, devolvendo o bilhete pela fresta da porta. Foi então que o sujeito perdeu a cabeça. Sua reação me assustou. Ele começou a chutar a porta da cela com uma fúria que eu nunca tinha visto. Mesmo assim, tentei me manter calmo. Não vão conseguir me pegar, pensei, enquanto me deitava na cama. Mas a verdade é que o medo já tinha tomado conta de mim. Naquela noite, como de costume, os detentos faziam a limpeza das celas. Um guarda abriu a porta para que um deles entrasse e varresse o chão. Foi nesse momento que tudo mudou. Um dos guardas saiu por um instante, e o outro ficou distraído. Antes que eu pudesse reagir, 2 deles já estavam em cima de mim, me derrubando no chão. Acordei com um soco no rosto, mas consegui dar um golpe antes que a situação piorasse.
Foi ali que percebi, algo maior estava acontecendo. Fui espancado, agredido, e eu estava em segurança máxima. Mas, apesar da violência, notei algo estranho naqueles homens, eles precisavam de esperança. Foi então que me lembrei do meu pai biológico, um homem que, apesar de todos os erros, conhecia a palavra de Deus. Ele havia sido criado na igreja, filho de pastor, mas acabou se perdendo no caminho. Mesmo assim, quando íamos visitá-lo nos fins de semana alternados, ele nos ensinava sobre a Bíblia, cantava hinos e nos mostrava quem Deus era. O problema é que nunca tivemos um exemplo concreto de um homem de fé em casa. Sempre que falávamos sobre religião, víamos apenas hipocrisia, e por isso nunca quisemos abraçar aquela mensagem. Mas ali, na cela, não havia mais nada a fazer. Foi quando meu pai me deu uma Bíblia. Comecei a lê-la, e uma passagem em especial saltou das páginas como se fosse um filme, Davi fugindo de Saul, escondido numa caverna. Era tão real que parecia estar acontecendo ali, na minha frente. Aquilo mexeu comigo. Comecei a me apegar àquelas palavras, a orar. Caí de joelhos e fiz uma promessa: Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu dedicarei o resto da minha vida ao Senhor. Eu não sabia o que me esperava. Os advogados diziam que eu seria transferido para uma prisão de verdade, que completaria 18 anos atrás das grades e pegaria uma pena mínima de 8 anos por tentativa de homicídio. No dia seguinte, mesmo com o olho roxo e os hematomas, fui mandado para a capela com os mesmos caras que me haviam agredido. Eu estava machucado, mas algo dentro de mim tinha mudado. Podem me bater de novo, não vou dar minha comida, e podem até levar o que eu tenho. Não me importo mais, pensei. No final da pregação, o pastor perguntou quem gostaria de fazer a oração final. Levantei a mão sem hesitar e repeti uma oração que meu pai me ensinara quando eu era criança. Para mim, era apenas uma prece comum, algo que eu já tinha ouvido 1000 vezes. Mas, quando terminei, a reação dos outros me surpreendeu. Os mesmos caras que me haviam espancado se aproximaram, apertaram minha mão e disseram: "Não vamos mais mexer com você." De repente, eles queriam jogar basquete comigo, conversar, até me tratar como um amigo. Eu ainda desconfiava, mas, com o tempo, eles passaram a me respeitar. Até me pediam para falar sobre Deus e sobre basquete. Pouco depois, meu companheiro de cela foi transferido, e ganhei um novo. Enquanto isso, tive 2 audiências no tribunal. As coisas não pareciam nada boas, os promotores insistiam que seríamos enviados para uma prisão de verdade. Uma guarda, que não deveria me contar nada, mas que gostava de mim, me disse que meu irmão estava sofrendo ainda mais do que eu. Ele estava sendo intimidado, talvez até passando fome, e aquilo doeu mais do que qualquer surra que eu tivesse levado. Eu era acostumado à violência, tinha sido criado no boxe, mas meu irmão era diferente, mais tranquilo, quase um menino bonito. Saber que ele estava sofrendo daquele jeito me quebrou por dentro. Eu orava todos os dias, pedindo a Deus que nos tirasse dali. Na terceira audiência, o cara com quem tínhamos brigado apareceu de novo. Ele era fuzileiro naval e não parava de dizer ao juiz que estávamos envolvidos com gangues e que ele temia por sua vida. Eu me senti perdido. Eles vão acreditar nele, pensei. Ele é militar, tem credibilidade. Nós éramos só 2 garotos fazendo besteira. Mas, então, algo inesperado aconteceu. O juiz olhou para nós e disse: "Vocês nunca tiveram problemas antes. Parecem bons garotos. Os relatórios da prisão dizem que estão se comportando bem. Vou dar uma chance a vocês." Então, ele se virou para mim: "Senhor Wallace, se eu te colocar em liberdade condicional com monitoramento eletrônico, você vai ficar fora de confusão." Respondi na hora: "Sim, senhor." "Com certeza." No mesmo dia, ele nos liberou. E não foi só isso, ele fechou nossos registros, como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia acreditar. Quando fosse preencher um formulário de emprego, não precisaria mencionar que já tinha sido preso. Ao voltar para a cela, tentei não demonstrar muita empolgação, mas estava prestes a sair dali. Alguns detentos, que passariam anos atrás das grades, não queriam me ver indo embora. Outros, porém, ficaram felizes por mim.
Quando cheguei à minha unidade, meu companheiro de cela me perguntou o que tinha acontecido. Fui liberado, respondi. Estou livre. Ele me olhou, surpreso, e eu disse, não precisa acreditar em Jesus só por isso, mas ele está fazendo algo na minha vida. Enquanto saía, alguns gritavam coisas horríveis, mas eu sabia que, de alguma forma, tinha plantado uma semente ali. Fui libertado naquele dia, eu, meu irmão e nossos amigos. A vida voltou ao normal, mas com uma diferença, agora eu tinha Jesus na minha vida. O problema era que eu não sabia como viver essa fé. Não tinha ninguém para me ensinar, e a escola que frequentávamos era um lugar complicado, nossa última chance antes de sermos expulsos de vez. Um dia, um cara de uma gangue passou pela minha sala e eu disse algo que o irritou. Ele veio para cima de mim, e acabamos brigando ali mesmo, no meio da aula. O diretor tentou nos separar, mas acabei acertando-o sem querer. Meu irmão, que estava passando pelo corredor, entrou na sala e, junto com um amigo, partiu para cima do cara. No fim, nós três o espancamos. Eu me senti mal por aquilo. O diretor chamou a polícia. E a gente tinha acabado de sair da cadeia, talvez 1 ou 2 semanas antes, e já estávamos voltando para o mesmo caminho. Aquilo foi o último aviso de que eu precisava. Não dava mais para ser violento. Não dava para continuar andando pelas ruas como se nada importasse. Era hora de mudar, e rápido, porque quem realmente ganha uma briga? Ninguém. O diretor, Dr. Tullet, me chamou e disse que o Sr. Wallet tinha avisado, eu nunca mais poderia voltar àquela escola. Se aparecesse, ele chamaria a polícia. Respondi, tudo bem, senhor, nunca mais volto aqui. E foi o que fiz. Acabei fazendo o teste do GED aos poucos, e graças a Deus consegui. Mas ainda faltava cumprir serviço comunitário. Meu irmão mais velho, que era como um pai para mim, trabalhava numa igreja com um pastor. Ele me disse que, para assinar meu certificado de conclusão do serviço comunitário e dos programas de aconselhamento, eu precisava não só comparecer, mas realmente participar. Não adiantava só assinar o papel e ir embora. Então, fui à igreja dele. Não era exatamente o que eu esperava, mas disse que tinha gostado. Era só para cumprir tabela. Mas ele me recomendou outra igreja em Sacramento, a Real Life Church. Fui sozinho e conheci o pastor Scott Hagan. Foi amor à primeira vista. Continuei frequentando por conta própria, e depois de 1 ou 2 meses, meu irmão já tinha assinado meu certificado, mas eu não parei de ir minha mãe, desde o divórcio do meu pai, que tinha acontecido uns 13 ou 14 anos antes, vivia sozinha. Ela se casava, se separava, e no fim sempre voltava a ficar sozinha. Estava perdida, machucada, solitária. Usava o álcool para tentar anestesiar a dor. Criou a gente sozinha, trabalhava em tempo integral, chegava em casa exausta e ainda tinha que lidar com 2 garotos que só sabiam correr pelas ruas. Quando eu voltava da igreja, via aquilo nela e sabia o que ela precisava. Já tinha entendido que a única solução era Jesus. Então, cheguei para ela e disse, mãe, estou indo para a igreja. É novo para mim, mas algo está mudando aqui dentro. Acho que é disso que você precisa. Ela respondeu, tá bom, Nate, talvez na próxima. No fim de semana seguinte, insisti, mãe, por favor, vem comigo. Ela tentou dar a mesma desculpa, mas eu não aceitei, você sempre arruma uma desculpa. Então ela cedeu, tá bom, Nate, vamos à igreja. Ela foi, entregou a vida a Jesus e parou de beber. Mas não foi só isso. Ela conheceu um homem incrível chamado John Soule. Esse cara mudou minha vida de um jeito que eu nem imaginava. Vou contar como foi quando o conheci. John era de San José e já tinha sido membro de gangue. Quando vi pela primeira vez, achei que ele parecia um daqueles bonecos de cholo, sabe? Mesmo sem ter o estilo, tinha algo nele que lembrava aquilo. Pensei, caramba, esse cara vai namorar minha mãe agora. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Mas ele era diferente. Amava Jesus de todo o coração, alma e mente. Quando você conhece alguém assim, é como uma fogueira, atrai as pessoas e espalha alegria por onde passa.
Ele tinha um sorriso que iluminava tudo. Era difícil não gostar dele, e ele nunca falava nada negativo. Então, eles compraram uma casa juntos e se casaram. Pensei, agora é sério. Minha mãe tinha um condomínio, e eu e meu irmão ficamos morando lá. Mas aquilo virou um inferno. Toda semana era festa, bebida, mulheres, fumaça. Estava claro para onde aquilo estava indo. Eu ia acabar preso de novo. Nathaniel, você colocou Jesus na gaveta? Me perguntava. Eu tinha ido à igreja, tinha ele no coração, mas a carne era mais forte naquele momento. Estava vivendo na casa do meu irmão, voltando aos velhos hábitos, e não sabia como ser um homem de Deus. Não sabia como aquilo funcionava. Até que uma noite, bêbado e chapado, tive um estalo. Percebi que, se continuasse assim, ia voltar para a cadeia. Minha vida ia desandar de novo. Foi quando minha mãe me disse, Nate, eu conheço você. Sei que isso não é você. Sei que você não gosta de viver assim. Você devia morar com a gente. Eu sabia que ela tinha razão, mas hesitei. Mãe, esse cara é um homem de Deus, super rígido. Não vai querer que eu beba, fume ou traga mulheres para casa. Não sei se é uma boa ideia. Mas no fundo, sabia que era a melhor escolha. Não dava mais para viver naquela vida tóxica, cheia de pecado. Então, me mudei para a casa deles. Foi uma das melhores decisões que já tomei. Quando cheguei, John foi claro, filho, você veio morar aqui, então nada de drogas, nada de mulheres, nada de bagunça. Esta é uma casa de Deus. Mesmo que você não queira seguir as regras, eu respeito isso. Mas se for desrespeitar, é melhor não fazer aqui dentro. E era engraçado, porque toda vez que eu saía com os amigos, eles zoavam, esse cara parece um ex-gangue, mas é um ursinho de pelúcia. Não acredito nessa história. Aí ele mostrava as cicatrizes de facada, desde o estômago até quase a virilha, contava as histórias, e eu ainda duvidava. Mas quando a gente ia à rua e alguém o cumprimentava, e aí, John? E aí, Rocco? Eu perguntava, como você conhece ele? E a resposta era sempre a mesma, ah, já estive preso com ele. O Gastel deu uma cabeçada nele e ele bateu na parede. Aí eu pensava, caramba, as histórias são reais. Comecei a respeitá-lo de verdade. Depois, passei a observá-lo de manhã, acordando cedo para trabalhar, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores. Ele não ouvia música secular, e eu ficava ali, vendo aquilo. Em vez de me pregar sermões, ele vivia o que acreditava. Não precisava dizer nada, dava para ver pelos frutos. E aos poucos, aquilo começou a mudar meu coração. Eu via que não precisava ser um homem violento para ser forte. Via a alegria genuína que ele tinha, uma felicidade que não dependia de nada externo. E ele estava sempre de tão bom humor, sem precisar de nada daquilo que a gente acha que precisa para ser feliz. Um dia, estávamos na garagem mexendo no supino, e ele me chamou, ei, vem cá, preciso conversar com você. Ele olhou para mim e perguntou, o que você vai fazer da sua vida? Naquela época, eu queria ser mecânico, tinha me formado no curso técnico, mas não estava gostando daquilo. Então ele insistiu, qual é o seu plano para o futuro? E eu, sem muita convicção, respondi, não sei, acho que vou continuar como mecânico mesmo. Ele me cutucou, por que você não tenta encanamento ou ar-condicionado? Não precisa de faculdade, é só ir lá e se candidatar. Foi o que eu fiz. Candidatei-me a uma vaga de encanador e, para minha surpresa, consegui o emprego. Era uma loucura, eu viajava de Sacramento até São Francisco todos os dias, 2 horas de ida e 2 de volta, só para trabalhar. Mas persisti, e por causa disso fui subindo rápido. Em poucos anos, já estava de volta a Sacramento como supervisor, trabalhando numa das empresas mais respeitadas da região. Cheguei a ganhar quase $400.000 por ano. Só que, com o tempo, a empresa começou a mudar. Contratavam vendedores de Los Angeles, gente que não tinha escrúpulos, que danificava coisas de propósito só para vender mais. O gerente da época, não vou citar nomes, fazia vista grossa.
Eu sabia o que estava acontecendo, ouvi conversas, avisei para ele, se continuar assim, metade da equipe vai embora. Mas não adiantou. Nessa época, eu já estava casado com a Bárbara. Tínhamos acabado de voltar do Havaí e eu me sentia num beco sem saída. O dinheiro era bom, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Eu sabia que, como homem de fé, não podia compactuar com aquilo. Conversei com a minha esposa, e tínhamos uma boa reserva financeira. Expliquei para ela, não quero mais trabalhar aqui. Não quero que meu nome seja associado a essas coisas. Ela orou, refletiu e me disse, faça o que você achar certo. Eu confio em você. E completou, se Deus te abençoou antes, vai te abençoar de novo. Então, pedi demissão e abri minha própria empresa de encanamento. Hoje, temos 9 funcionários e faturamos milhões por ano, tudo graças a Jesus. E o mais legal é que conduzimos o negócio com ética. Os caras da equipe são gente boa, e uma vez por mês fazemos trabalho voluntário com pessoas em situação de rua. No Natal, sempre organizamos algo especial para as crianças. Também fazemos serviços gratuitos para famílias que não têm condições. Teve uma vez, por exemplo, que uma família perdeu tudo num incêndio e não tinha como pagar pela reforma. Nós fomos lá e refizemos toda a tubulação de graça. Mas tem uma parte dessa história que não posso deixar de fora, porque foi muito importante para mim. Em certo momento, comecei a perder a fé. Acho que era por causa do excesso de trabalho, não tinha tempo para nada, nem para orar, nem para ler a Bíblia. Isso aconteceu pouco antes de eu sair daquela empresa. Lembro que um dia cheguei em casa e disse para Bárbara, não sei se Jesus é real. Ela começou a chorar, e aquilo me pegou de surpresa. Não imaginava que minhas palavras a afetariam tanto. Minha mãe sempre foi daquele tipo que adora filmes de terror, atividade paranormal, invocação do mal, essas coisas. Quando eu era adolescente, tinha um medo absurdo. Até a 6ª série, dormia no quarto dela porque não conseguia ficar sozinho. No verão, quando ela ia trabalhar e meu irmão saía para brincar, eu ficava no sofá, paralisado de medo, sem coragem de me mexer. Era assim que eu me sentia. Naquela noite em que duvidei de Jesus, fui dormir sem conversar com a Bárbara. E tive um sonho estranho. Era uma mansão enorme, toda escura, preta, e eu sentia aquele mesmo medo que me paralisava quando criança. Reconheci a sensação na hora. Pensei, não quero ficar nesse sonho. Era como se a depressão e o pavor que eu sempre carreguei estivessem ali, materializados. De repente, ouvi uma voz chamando meu nome. Olhei em volta, mas não vi nada. A voz chamou de novo, e eu gritei, em nome de Jesus, sai daqui! Na mesma hora, os quadros nas paredes começaram a tremer, a escuridão se retorceu e foi embora, soltando gritos horríveis. Quando tudo passou, a mansão se encheu de luz, de uma paz que eu nunca tinha sentido. Acordei com o coração transbordando de alegria, porque sabia que Jesus tinha me mostrado que ele estava ali, que entendia o medo que eu carregava a vida toda. Depois daquele sonho, nunca mais tive dúvidas. Sempre que aparecia aquele medo antigo, eu invocava o nome de Jesus e ele ia embora. Foi como se ele tivesse me dado uma arma contra aquilo que me perseguia desde criança. E isso aconteceu bem na hora em que eu estava naquela encruzilhada, continuar na empresa desonesta ou seguir outro caminho. Se eu tivesse ficado, teria ganhado muito dinheiro, talvez até me envolvido com aquelas práticas ruins. Mas Jesus sabia que não era isso que eu queria. Quando ele se revelou para mim daquele jeito, não teve mais volta. Para quem nunca sentiu aquele medo paralisante, pode parecer simples. Mas para mim, que vivi com aquilo a vida inteira, foi como se finalmente tivesse encontrado a cura. E foi assim que tudo mudou. Depois que abrimos a empresa, meu padrasto, John, começou a me levar para eventos de homens de fé. Um deles foi num centro comunitário em Vodley, onde havia um culto com altar aberto. Eu nunca tinha visto nada parecido, homens chorando, se arrependendo, entregando suas vidas a Deus. Fiquei ali, observando, e algo dentro de mim clamava por aquilo. No fim, fui até o altar e entreguei tudo de novo.
Não era só sobre largar um emprego ruim ou começar um negócio. Era sobre viver de verdade o que eu acreditava, sem medo, sem dúvida. E desde então, cada dia tem sido uma confirmação de que escolhi o caminho certo. Receber o batismo no Espírito Santo. Aquilo marcou uma virada decisiva na minha vida, porque não bastava mais apenas frequentar os cultos ou ouvir as pregações, eu queria ir além, viver aquilo de forma plena. O problema é que eu já tinha ido ao altar mais de 100 vezes, talvez centenas, buscando essa experiência. Ano após ano, eu me levantava quando o pastor chamava, ficava ali de mãos estendidas, ouvia as orações, mas nunca sentia nada acontecer. Comecei a pensar, talvez isso não seja para mim. Mas naquela última vez, eu estava sentado no culto quando meu pai olhou para mim durante o apelo e perguntou: "Você não vai lá?" Eu respondi na hora: "Não, pai, já fui tantas vezes. Não vai mudar nada. Só vou me frustrar de novo." Ele insistiu: "Tenta só mais uma vez." E eu, meio a contragosto, fui. Meu irmão Royce, um cara que eu admiro muito, já estava lá na frente, orando por outras pessoas. Quando cheguei, ele começou a interceder por mim, e o pastor, que estava impondo as mãos em vários ao mesmo tempo, ainda estava longe. Fiquei ali, esperando, mas decidi não desistir. Comecei a orar em voz baixa: "Jesus, eu me rendo de verdade. Entrego tudo." Foi então que ouvi Royce orando por mim, meu pai também, e outras pessoas ao redor. Eles falavam em línguas, declaravam libertação, cobriam minha família. No momento em que eu disse "eu me rendo", algo aconteceu. Senti como se todas as correntes que me prendiam, as amarras do passado, as maldições de gerações, se quebrassem de uma vez. Uma liberdade que eu nunca tinha experimentado tomou conta de mim. Minhas pernas tremeram, comecei a chorar de um jeito que nunca tinha chorado antes, um choro profundo, que vinha de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Era quase assustador, de tão intenso. E então, eu vi. Não com os olhos físicos, mas com uma certeza que não dá para explicar. Era como se os pés de Jesus estivessem bem na minha frente, tão brancos, tão puros, que eu não conseguia levantar a cabeça. Só conseguia ficar ali, imerso naquela presença, desejando que aquele momento nunca acabasse. Era como se o tempo tivesse parado, como se eu estivesse tocando algo eterno. Depois daquilo, tudo mudou. Uma semana depois, voltei ao trabalho com uma ousadia e um fogo que eu não conhecia. Estava com um dos técnicos, o Adrian, atendendo uma cliente. Enquanto ele conversava com ela, o Espírito Santo me sussurrou: "Essa é uma mulher poderosa de Deus." No começo, achei estranho, mas logo voltei ao trabalho. Até que, na hora de apresentar as opções para ela, o Espírito me disse: "Você precisa falar isso para ela." Eu hesitei. Como é que eu vou chegar e dizer uma coisa dessas? E se ela não receber? E se achar que estou louco? Fiquei com medo, desobedeci. Fiquei no carro, fazendo ligações, adiando o momento. Mas o Espírito insistiu: "Vai e fala." Então respirei fundo e pensei: se ela não entender, o problema não é meu. Eu só preciso ser obediente. Coloquei as proteções nos sapatos, entrei na casa e me sentei à mesa. Ela tinha um sorriso acolhedor, me ofereceu maçã, suco, foi gentil. Comecei a puxar conversa, tentando entender que tipo de pessoa ela era. Até que ela mencionou que levava o lixo dos vizinhos toda semana. "Ah, é? Eu amo meus vizinhos. Tem um pastor ali do lado." Foi aí que eu soube que era hora. Chamei-a pelo nome, olhei nos olhos dela e disse: "O Espírito Santo me pediu para te dizer que você é uma mulher poderosa de Deus." O silêncio tomou conta do ambiente. Ela começou a tremer, e eu também. "Você promete que é verdade?" ela perguntou, com a voz quebrada. "Eu prometo." Não queria nem ter vindo aqui hoje, mas fui obediente. Ela se aproximou, me abraçou forte e disse: "Você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir isso." Quando saímos, Adrian estava em choque. "O que acabou de acontecer?" "Estou com arrepios." Eu só consegui responder: "Isso é o Espírito Santo, irmão."
Ele voltou para a loja e contou para todo mundo o que tinha acontecido. A partir daquele dia, as pessoas começaram a me perguntar o que estava acontecendo comigo, como se eu carregasse algo diferente. E a verdade é que não há dinheiro no mundo que compre essa sensação, estar no centro da vontade de Deus, vivendo um encontro divino. Mas a história não parou por aí. Naquele mesmo dia, enquanto dirigia para casa, animado para contar tudo para minha esposa, o Espírito Santo me fez uma pergunta que doeu. Como você teve coragem de falar para uma desconhecida, mas nunca falou essas coisas para sua esposa? Nunca pediu perdão pelo que ela passou por sua causa? Aquilo me acertou em cheio. Eu sabia que era verdade, mas também sabia que aquela conversa não seria fácil. Cheguei em casa e pedi para falar com ela. Ela me olhou com aquele jeito de quem já esperava mais uma discussão, mas eu a levei para o quarto, impus as mãos sobre ela e pedi perdão. Ela começou a chorar, e eu chorei junto. Foi um momento de cura que eu nem sabia que precisávamos. Isso me ensinou uma coisa: não adianta ser ousado para falar de Deus para os outros se não formos fiéis em casa, com a nossa própria família. Depois disso, as coisas começaram a fluir de um jeito novo. As pessoas ao meu redor passaram a notar a diferença, e eu percebi que, quando obedecemos ao Espírito, ele abre portas que nunca imaginamos. Cada passo de fé se torna uma oportunidade de impactar vidas, e a minha própria vida nunca mais foi a mesma. Foi nesse momento que senti um chamado ainda mais claro para compartilhar a palavra além dos limites da minha igreja. Alguns líderes me convidaram para pregar em outras congregações, e aquilo se tornou uma confirmação do que Deus já havia colocado em meu coração. Cada testemunho que eu ouvia das pessoas impactadas por essas mensagens reforçava a certeza de que o Senhor me chamava para o ministério da pregação. Foi assim que decidi dar um passo adiante e me matricular no Epic Bible College, onde estou cursando o segundo semestre. E, sinceramente, tem sido uma experiência transformadora. Cada aula, cada estudo, cada conversa com os professores e colegas tem me feito crescer não apenas no conhecimento, mas na intimidade com Deus. Recentemente, tive um sonho que mexeu profundamente comigo e que acredito que traz uma mensagem importante para todos nós. No sonho, estávamos em uma mansão, eu e mais um grupo de pessoas, e lá havia um menino de aparência do Oriente Médio, com marcas nas mãos, como se fossem perfurações. Ele estava sob ataque, demônios voavam pelas portas e janelas, tentando alcançá-lo a todo custo. Nossa missão era protegê-lo, e lutamos com tudo o que tínhamos. Em determinado momento, fui jogado contra o teto e arranhado no peito, ficando coberto de sangue. Os demônios tentavam voltar, mas, toda vez que invocávamos o nome de Jesus, eles eram obrigados a recuar. Olhei ao redor e vi que todos estavam machucados, mas ninguém desistia. A cada pausa na batalha, corríamos para verificar se o menino estava bem. E, para nossa surpresa, ele sorria o tempo todo, sem demonstrar medo ou dor. Sua coragem nos enchia de força para continuar lutando. Ao acordar, anotei o significado que o Espírito Santo me revelou sobre esse sonho. O menino com as marcas nas mãos representava Jesus, pequeno, humilde, talvez até inesperado, mas as feridas em suas mãos revelavam sua verdadeira identidade. Os demônios atacando simbolizavam as investidas do inimigo contra a presença de Cristo no mundo e contra aqueles que pertencem a ele. Eles não desistem, assim como as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Mas nós, o grupo que estava ali, éramos chamados a defender essa presença. As feridas que recebemos na luta mostram que há um preço a pagar, mas, quando resistimos em nome de Jesus, o inimigo é obrigado a fugir. Hoje, minha vida é um reflexo dessa verdade. Sou casado com Mary há 6 anos, juntos, são 12 anos de caminhada, e temos 4 filhos maravilhosos. Além disso, lidero uma empresa que, para mim, vai muito além de um negócio de encanamento. Vejo nela um campo missionário, uma oportunidade de discipulado e de alcançar vidas. Meus funcionários, que antes não conheciam a Deus, hoje oram pelos clientes, compartilham o amor de Cristo e até já levaram algumas pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. É incrível ver como Deus pode usar uma única pessoa para impactar tantas outras. Hoje, somos 9 nessa missão, e o número só cresce. Quero deixar claro, não é preciso estar atrás de um púlpito para pregar o Evangelho.
Nosso campo missionário está exatamente onde Deus nos colocou. Às vezes, é no trabalho, na vizinhança, na família. O que importa é permitir que o Espírito Santo use o que temos em nossas mãos para fazer a diferença. Eu, por exemplo, tenho uma empresa abençoada por Deus, mas Ele também pode ter abençoado você com um talento, um recurso, uma habilidade. O que fazemos com isso é o que realmente importa. Não guardo o que recebo só para mim, reinvisto em ações sociais, em projetos de Natal para os necessitados, em discipulado. Afinal, fomos chamados para fazer discípulos, como está em Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Cada cliente que atendemos é uma oportunidade. Não os vemos apenas como uma fonte de renda, mas como almas que precisam conhecer a Cristo. Nossa estratégia é simples. Ganhamos a confiança deles com serviço de qualidade e bondade. Quando percebemos que a porta do coração se abre, compartilhamos o Evangelho. Já tivemos clientes que nos permitiram orar por eles, e alguns até entregaram suas vidas a Jesus. É lindo ver Deus usando até mesmo um serviço de encanamento para transformar eternidades. E essa é a minha oração, que cada um que ouve este testemunho seja tocado e encorajado a sair da zona de conforto. Que não nos contentemos em viver uma fé limitada às quatro paredes da igreja, mas que sejamos sal e luz onde estivermos. Que o fogo do Espírito Santo arda em nós de tal forma que, como uma fogueira em uma noite fria, atraia pessoas para perto de Jesus. Foi assim com o homem que Deus colocou na vida da minha mãe. Ele foi um exemplo vivo de Cristo, e seu testemunho impactou não só a ela, mas toda a nossa família. Meu irmão e minha irmã também entregaram suas vidas a Cristo, e hoje há fileiras inteiras de pessoas na igreja que foram alcançadas por meio desse mover de Deus. Para encerrar, quero orar por você que está lendo ou ouvindo estas palavras. Que o Senhor te use exatamente onde você está, com o que você tem. Que sua vida seja um reflexo da graça de Deus, e que muitos sejam atraídos para Ele por meio do seu testemunho. Que não nos acomodemos, mas que sejamos instrumentos nas mãos do Pai para expandir seu reino. Em nome de Jesus, amém.